Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 256, Os Olhos da Morte. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 d.C. As coisas na Ártica continuaram funcionando normalmente. No entanto, a notícia de que o rei havia ido lutar no norte contra os caminhantes brancos, juntamente com Mance Rayder e muitas tribos do povo livre, tornou-se o principal assunto entre todos no reino nos dias seguintes, à medida que a notícia se espalhava. Quanto a Jon, o rei, ele havia estabelecido suas atividades diárias. Fazia questão de passar parte do dia com a família, já que suas rainhas estavam prestes a dar à luz, pelo menos 3 delas. Ele também continuou a dedicar grande parte do tempo à fabricação de mais aço valeriano com Eragon, acompanhando o treinamento do exército, supervisionando a construção das novas forjas e o progresso da fortaleza na Montanha do Dragão. Lá, ele também passava um tempo com os próprios dragões, que estavam ficando cada vez maiores. Já Elhaeris já havia sido escolhido por 2 dragões. Esses dragões haviam sido transferidos para o castelo nos últimos dias e Brandon seria o próximo. Brandon continuou a ter sonhos dentro das mentes dos animais, mais fortes do que antes. Nenhum de seus irmãos tinha tanta aptidão quanto ele até então, mas contanto que não aparecesse em lugares desconhecidos fora da Ártica, estava tudo bem. Ele continuou praticando consigo mesmo e com as outras crianças seus poderes de troca de pele com cuidado e supervisão. No final do dia, Jon estava aos pés da Montanha do Dragão, cercado por seus dragões, quando um corvo o alcançou. Jon pegou o pergaminho amarrado em sua perna, enquanto lia a mensagem entregue pelo pássaro. A carta dizia que eles haviam encontrado os caminhantes brancos, que estavam avançando pelo oeste em direção ao sul. Jon absorveu a informação em silêncio, enquanto observava o pássaro voar para longe. Então, despediu-se dos dragões e montou em Eragon, pois o local ficava longe da cidade. Com os rugidos do dragão desaparecendo, um pouco entristecido pela partida de Jon, Eragon partiu, cortando os céus do reino. Jon chegou ao castelo algum tempo depois, pousando nos jardins onde encontrou Iori sentada, com alguns guardas à distância observando o pôr do sol de lá. Meu marido, disse ela ao vê-lo pousar e descer do dragão enquanto ele se aproximava dela, ela por sua vez, levantando-se do banco e tocando sua barriga inchada. O que você está fazendo aqui sozinha? Ele perguntou enquanto se aproximava. Eu queria tomar um pouco de ar fresco, e acabei vindo sozinha, ela respondeu, sorrindo suavemente. Jon beijou sua testa e acariciou sua barriga, verificando como estava o bebê. Ele não seria um bebê nascido agora junto com os outros, já que entre suas esposas que engravidaram, Iori fora a última a conceber, com exceção de Serena. Ela tinha um problema de fertilidade, mas havia sido curada por Jon um mês antes e engravidou logo depois. Tudo bem. Você gostaria de entrar comigo? Ele perguntou, oferecendo o braço. Sim, por favor. Eu adoraria ir com você, ela respondeu, passando o braço em volta dele. Juntos, eles atravessaram o pátio. Jon jantou com sua família naquela noite e pediu que Iori passasse a noite com ele. Depois de passar algum tempo com os filhos após o jantar, Jon foi para o seu quarto. Lá, começou a verificar a situação no sul. Seus pássaros, seus olhos no céu, já sobrevoavam áreas a muitos quilômetros de distância da Ártica. Enquanto o brilho da aurora, refletido nos cristais à noite, coloria o céu acima do reino, seus olhos estavam voltados para o sul. Ele localizou a área onde outros vargs monitoravam o movimento dos caminhantes brancos, enquanto os pássaros sobrevoavam a região. 4 pássaros estavam sob seu controle simultaneamente, observando as colinas distantes. Através dos olhos deles, Jon viu os caminhantes brancos marchando, com precisão mesmo a quilômetros de distância, em meio à escuridão. Para onde eles estão indo? Jon murmurou. Ele nunca vira os caminhantes brancos tão perto da muralha como agora. Avançavam em linha reta, como se procurassem um lugar específico. Não havia pausa em seu movimento. Jon então foi até sua escrivaninha e abriu um mapa sobre a escrivaninha. Conferiu a rota traçada pelos batedores ao longo do caminho inimigo. Eles realmente nunca haviam chegado tão ao sul, pelo menos, não em nenhum registro anterior que Ártica tivesse mapeado. Seus olhos avançaram pelo mapa até pararem em uma fortaleza a poucas horas de distância. Craster, Jon sussurrou. Como Jon pôde se esquecer daquele homem? Quando Jon cruzou a muralha e iniciou sua jornada além dela, quase 10 anos atrás, Craster trocou um mapa da região por algumas espadas de ferro, o que terminou em uma grande fraude, já que o mapa era falso. Mesmo que as espadas trocadas não tivessem muito valor, Jon ainda se sentia enganado. Ele nunca buscou vingança, não valia a pena. Mas agora os caminhantes brancos pareciam estar indo exatamente para lá. Isso fez Jon estreitar os olhos. Por que eles iriam para lá? Por que uma fortaleza isolada? Há apenas 2 caminhantes brancos e um grupo de mortos-vivos com eles. O que está acontecendo aqui? Murmurou Jon, até ser interrompido por uma batida na porta. Entre, disse ele enquanto se aproximava. E Iori entrou no quarto, pretendendo passar a noite com o marido. Você está linda, comentou Jon, vendo-a com um vestido finamente confeccionado, um tecido típico de sua terra com padrões Iti. Ela usava brincos com pedras de jade verde e um colar que ele mesmo lhe dera, e seu aroma de sakura logo tomou conta do ambiente. Era o tipo de árvore que Jon também cultivava no reino, e ele tinha um espaço no jardim só para vegetação Iti, com um lago de carpas koi, algo que Iori apreciava. Obrigada, marido. Estou interrompendo você? Ela perguntou, vendo-o guardar o mapa. Não.
É algo que vou resolver mais tarde, respondeu John, enquanto a guiava até a cama, compartilhando seu momento com ela naquela noite. Algumas horas depois, Iori dormia sob um cobertor fino. John não estava mais na cama. Vestia apenas calças enquanto observava o mapa novamente perto da janela, mentalmente conectado com seus animais de vigilância. Os caminhantes brancos finalmente chegaram à fortaleza de Craster. Preciso me aproximar, murmurou ele, começando a procurar animais na área que pudessem servir de vínculo. Encontrou um pequeno roedor nas árvores, procurando comida naquela noite. John forçou a entrada na mente do roedor e começou a observar através dos seus olhos. No chão, observou os 2 caminhantes brancos avançarem, deixando os mortos-vivos para trás. Agora, estavam sozinhos na floresta. John o seguiu através do animal. No final, ele descobriu que os caminhantes não estavam indo exatamente para a fortaleza de Craster, como ele imaginara, mas para algo próximo. Por um momento, ele pensou que pudessem estar indo em direção à muralha. Mas então ele ouviu um som, o choro de um bebê. Através dos olhos da pequena criatura, ele viu os 2 caminhantes brancos se aproximando de um recém-nascido, aparentemente colocado em algum tipo de altar no meio da floresta. Os olhos do roedor e de John revelaram sua surpresa. Alguém havia deixado aquele bebê lá, claramente como uma oferenda aos Valkyrs. John observou, incrédulo, os Valkyrs pegarem o bebê nos braços. O choro parou no momento em que o primeiro tocou a criança. Eles se viraram e começaram a voltar pelo mesmo caminho de onde vieram, carregando o bebê consigo. Não pode ser, John murmurou, incrédulo. Algo está errado. Ele ouviu Iori gritar, claramente seu comentário tinha sido alto o suficiente para acordar sua esposa. Ela olhou para o marido, ainda meio adormecido, mas percebeu que John não respondia. Permanecia imóvel, concentrado no que via através dos olhos do animal. O roedor continuou observando por trás de algumas árvores na floresta, observando os caminhantes brancos se distanciarem, até que eles desapareceram entre as árvores. John suspirou profundamente. Aquele bebê havia sido levado pelos caminhantes brancos. Fora deixado ali de propósito como uma oferenda. E os caminhantes brancos estavam ali justamente por causa disso. Tantas perguntas surgiram, e ele nem sabia por onde começar. O caminho dos caminhantes brancos era um mistério que ele ainda não conseguia resolver. Iori observou John se levantar e vestir sua capa. Aconteceu alguma coisa, John? Ela perguntou, um pouco preocupada. Nossos inimigos. Eles levaram uma criança no sul. Vou ter que investigar isso. Volto logo. Preciso falar com a Folha. Afinal, ela e as irmãs criaram essas criaturas. John respondeu sério. Ele se aproximou da esposa, beijou sua testa e murmurou, voltarei em breve. Sinto muito. Iori apenas assentiu e respondeu, volte logo. John saiu da sala. Conversou com alguns guardas reais e seguiu em direção ao bosque sagrado. Alguns o acompanharam enquanto ele caminhava pelas ruas silenciosas da Ártica, ainda nas primeiras horas da manhã. Folha o cumprimentou surpresa, acordando com a presença do rei. Rei John. Ela cumprimentou surpresa. Precisamos conversar, disse John. Eles foram juntos até um dos riachos que corriam pelo bosque. A água fluía diretamente da grande árvore sagrada que nutria toda a Ártica. Aquele bebê. Eles estão sendo usados para criar novos caminhantes brancos, murmurou Leaf. E você só está me contando isso agora? Perguntou John com um tom áspero, claramente irritado. Não é como se tivéssemos plena consciência disso, John. Nós os criamos para lutar contra os primeiros homens, em uma guerra que travamos milênios atrás. Mas não sabíamos o quão perigosos eles se tornariam, nem do que eram realmente capazes. E como você pode ver agora, lamentamos profundamente tê-los criado. Foi um ato de desespero, respondeu Folha com pesar. Então eles são mais perigosos do que imaginávamos. E agora estão pegando bebês humanos para transformá-los. Isso é horrível, murmurou John. Não sei exatamente como eles fazem isso. E também não sei o que você pretende fazer. Mas, você vai atrás deles, não é? Perguntou Folha, vendo a expressão de raiva nos olhos do rei. Obviamente, respondeu John. Mas John, se o bebê já tem olhos azuis, ele não é mais humano. Você terá que destruí-lo, disse Leaf com pesar. John não gostou de ouvir aquelas palavras, mas sabia que ela estava certa. Qualquer criatura com aqueles olhos, não era mais o que era. Partirei amanhã de manhã. Vou verificar o que realmente aconteceu lá. Então, iremos atrás dos caminhantes brancos, disse John, antes de deixar o bosque sagrado e retornar ao seu quarto para dormir com a esposa. Na manhã seguinte, John simplesmente deixou uma carta para seus ministros contando o que estava acontecendo e partiu com Eragon, voando para o sul, deixando Ártica para trás. Ele avançou em alta velocidade, usando toda a agilidade do seu dragão, sobrevoando as terras congeladas até finalmente se aproximar da fortaleza de Craster. Mas desta vez, John seguiria um caminho diferente. Ele não queria ser visto por ninguém. John pousou e examinou toda a região, detectando todos os animais próximos. Ele só podia fazer isso pessoalmente, não por meio dos animais que normalmente controlava à distância. Então começou a absorver todas as memórias disponíveis no ambiente para entender o que havia acontecido ali. Rapidamente ele começou a receber centenas de memórias em sua mente e a organizá-las à medida que entravam em seu cérebro, o que o fez perceber instantaneamente que aquilo não acontecerá apenas naquela noite como ele imaginara. Em muitas ocasiões, às vezes toda semana, outras vezes depois de luas, Craster levava pessoalmente uma criança para a floresta e a deixava naquele altar.
Jon então se aproximou do local e viu que as pegadas dos caminhantes brancos ainda estavam frescas na neve. Seus pássaros voaram em direção à fortaleza, e alguns guardas nem se importaram com a presença deles. Os pássaros pousaram nas janelas e observaram o interior. Havia um grupo de mulheres e até crianças, mas todas do sexo feminino no local, enquanto uma delas chorava muito, com os mais velhos tentando confortá-la. Craster estava no pátio com seus homens naquele momento. Meu bebê! Ele matou meu bebê! Ela exclamou, e os outros a apoiaram. Agora que me lembro, ele é famoso entre o povo livre. Dizem que ele dorme com as próprias filhas e netas, murmurou Jon, enojado. Ele até conseguia entender os casamentos entre irmãos da casa Targaryen, já que seria hipócrita se dissesse que ele próprio discordaria. Mas ter relações com os próprios descendentes? Isso era intolerável até mesmo para os padrões mais permissivos. Não era difícil entender o que estava acontecendo ali. Não era que as mulheres não pudessem dar à luz meninos. Jon se lembrava claramente. O bebê deixado no altar tinha um órgão masculino entre as pernas e sua mãe chorou por sua perda ali, uma jovem cercada por outras mulheres. Isso significava que todos os filhos homens de Craster seriam entregues aos caminhantes brancos. Aquele desgraçado, Jon rosnou. Ele decidiu imediatamente o que fazer, mas não usaria Eragon. Estava muito perto da muralha e não queria chamar a atenção para o fato de que agora tinha um dragão. No mínimo, queria manter isso em segredo do sul pelo máximo de tempo possível. Ele retornou para encontrar Eragon e voou rapidamente para a Ártica. Assim que chegou, convocou uma reunião urgente com o conselho, ainda cedo naquela manhã. Quando revelou o que havia descoberto, todos ficaram horrorizados. Eu já tinha ouvido falar daquele bastardo na minha tribo antes de vir para o reino. Que era, murmurou, contendo-se para não cuspir no chão do Senado. Mas seu desgosto ficou evidente à menção de Craster. Aquele desgraçado dorme com as próprias filhas. Thor exclamou, tudo tem um limite. Ele é pior do que pensávamos. Ele está entregando voluntariamente seus filhos aos caminhantes brancos. É uma afronta direta aos nossos deuses, disse outro ministro, indignado. O que você planeja fazer? Duquem perguntou a Jon. Não vejo outra escolha a não ser executá-lo. Vocês concordam com isso? Perguntou Jon, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Ninguém ali se opôs. Devo preparar nossos homens? Perguntou Duquem, o ministro militar. Não precisaremos de muitos. Mas quero colocar nosso esquadrão de basiliscos em ação, disse Jon ao general. Meu rei, só conseguimos treinar 100 vargs com os basiliscos até agora. Eles são os únicos que conseguem controlar completamente o animal sem sofrer com seu veneno. Duquem o informou. Eu sei disso, mas 100 é mais do que suficiente. Basiliscos são rápidos e as melhores criaturas para viajar nesse tipo de terreno. Eles correm de uma maneira única, cruzando obstáculos com facilidade. Pedras, árvores, nada os detém quando estão em alta velocidade. Jon ajustou mais algumas coisas com seus ministros e então retornou ao castelo. Almoçou com a família e disse que ficaria fora por 2 dias. Obviamente não permitiu que Grit ou Serina o acompanhassem, ambas estavam grávidas e embora fossem esposas que sempre corriam perigo ao seu lado, ele preferia que, por enquanto, elas permanecessem seguras. Após uma breve explicação, seus filhos perguntaram que tipo de aventura seu pai enfrentaria. Jon apenas sorriu e, sem entrar em detalhes, dirigiu-se à área militar. Lá, os 100 homens já estavam reunidos equipados com armaduras de metal ancestral, e alguns também com conjuntos completos de armaduras de aço valeriano, dados a alguns deles. Como Jon, que tinha suas. Os basiliscos também estavam todos prontos. Suas celas estavam ajustadas aos cavaleiros, com espaço extra para transportar suprimentos como tendas e comida, essenciais para a jornada. Jon também cavalgaria. Queria vê-los pessoalmente em ação. Um dos maiores basiliscos que ele escolhera entre todos os treinados, já o aguardava com a cela ajustada por seus homens. Fantasma estava ao seu lado como sempre, mesmo que não cavalgasse, seu lobo o acompanharia. Eu também gostaria de me juntar a você, meu rei, disse Duquem, o ministro militar, observando 100 homens e os animais preparados para seguir seu líder. Você quer vir? Jon perguntou, olhando diretamente para ele. Um cavalo só me atrasaria, meu rei. Mas eu adoraria participar, como antigamente respondeu Duquem. Então não tem problema, disse Jon, sorrindo. Ele então trouxe outro basilisco, assumindo o controle e conduzindo-o em direção a eles, enquanto Duquem parecia surpreso. Acabei de assumir o controle dele para que você possa comandá-lo. Você ainda está disposto a vir comigo, ministro da guerra, ou melhor, primeiro general da Ártica? Jon provocou. Duquem ainda parecia um pouco atordoado, mas assentiu. Ele realmente queria participar daquela missão. E assim, Jon, Duquem e os 100 homens montaram em seus basiliscos, formando uma linha feroz que estava prestes a avançar além das fronteiras da Ártica. O grupo começou a correr ao longo da orla do reino, em direção a um dos portões principais. Os gigantes que guardavam os portões, auxiliados por anões, já sabiam da partida do rei. Ao verem o grupo se aproximando, começaram a abrir os enormes portões com um estrondo. Precisavam da força combinada de vários deles para mover a pesada estrutura. Com os portões abertos, Jon e os outros avançaram em alta velocidade. Todos nas muralhas observavam o impressionante esquadrão de lagartos gigantes, os basiliscos correndo em direção ao sul, deixando Ártica para trás. Rapidamente os lagartos começaram a correr pelo terreno traiçoeiro, sem estrada para guiá-los. Mas os basiliscos não precisavam de uma.
Contanto que não estivessem em áreas rochosas com penhascos profundos, nada os deteria. Eles se moviam com agilidade, ignorando árvores, neve e pequenos obstáculos. Enquanto isso, um dia depois, os caminhantes brancos continuaram sua jornada pelo norte. Eles não estavam preparados para o que viria a seguir. À medida que avançavam, foram pegos de surpresa por um ataque vindo de cima. Um grupo oculto disparou flechas de vidro de dragão. Uma das flechas atingiu um dos caminhantes em cheio, que se transformou em gelo e se espatifou no chão. O outro, que carregava o bebê nos braços, reagiu rapidamente. Procurou abrigo, procurando um lugar onde pudesse se esconder. Enquanto isso, os espectros que o acompanhavam avançavam sobre o grupo atacante, que disparava flechas reforçadas com vidro de dragão sem hesitar. Mas não passou de um massacre. Todos os homens podiam atirar com precisão, sendo um grupo de arqueiros poderosos. Não é de se admirar que não tenham atingido o caminhante branco com o bebê e eliminado o grupo de mortos rapidamente, com apenas 2 ou 3 flechas para cada criatura. O caminhante branco restante foi encurralado. Os basiliscos começaram a cercá-lo, com homens prontos para disparar flechas enquanto a criatura, alerta mas confusa, tentava descobrir o que aqueles seres vivos queriam com ele. Nenhum deles atacou. Jon então avançou pessoalmente em direção ao inimigo, com Blackfyre na mão, recém-saída da bainha. Percebendo o desafio, o caminhante branco colocou o bebê no chão, de frente para Jon. E então, a batalha começou. Todos os soldados da Ártica observavam atentamente em silêncio, enquanto seu rei encarava a criatura diretamente. Jon rapidamente ganhou vantagem, mais rápido, mais preciso, até surpreendendo Duquin, que observava tudo atentamente, impressionado com a maneira como o rei se movia. No momento seguinte, Jon desferiu um golpe fatal, partindo a criatura ao meio. Instantaneamente, o corpo congelado do andarilho se estilhaçou em cristais que evaporaram ao tocar o chão. Jon embanhou Blackfyre e caminhou até o bebê, pegando-o cuidadosamente nos braços. Como ele está, meu rei? Duquin se aproximou, preocupado ao ver a criança nos braços de Jon. Olhos azuis, tão frios quanto os dos caminhantes brancos. Jon murmurou, decepcionado. A criança não chorou. Estava estranhamente calma. E Jon já sabia o porquê. Ele já começou a transformação. Acrescentou Duquin. Não era mais um bebê, mesmo que sua pele ainda estivesse quente e estava esfriando. E eles teriam completado a transformação onde quer que estivessem levando o menino. Mesmo assim, não era mais humano. Os olhos frios, como se cheios de ódio por seres vivos, fitavam os de Jon. E ele não podia deixar isso passar. Meu rei, você sabe o que precisa ser feito, certo? Perguntou Duquin tristemente. Jon assentiu lentamente com os olhos pesados. Tudo bem, ele respondeu com um tom sombrio, carregado de raiva pelo pecado cometido contra um recém-nascido. Naquele momento ele odiava Craster mais do que qualquer inimigo. Faça isso, disse Jon. Ele não queria ver, mas também não conseguia carregar esse fardo sozinho. Ele entregou o bebê a Duquin, e alguns soldados da Ártica se aproximaram silenciosamente. Jon ouviu, apenas alguns segundos depois, o som abafado de um grito. E então, o estalo seco do cristal se quebrando. Vidro, explodindo. Silêncio. Jon montou em seu basilisco com um olhar distante e sombrio. Fantasma uivou ao lado dele, sentindo a fúria fervendo dentro do rei. Vamos para o sul. Vamos destruir Craster, disse ele, com a voz cheia de fúria. O grupo imediatamente começou a se mover, deixando para trás apenas cristais quebrados e os corpos cremados dos mortos. Capítulo 257 A Águia de Sangue. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 d.C. Os passos de um homem se aproximando ecoavam ruidosamente pela área, enquanto os homens pareciam relaxados. Acostumados à vida um tanto tediosa de guardar o forte Craster, apenas para avisar se algum grupo de selvagens se aproximasse, ou mesmo uma patrulha da noite. Suas outras atividades eram a agricultura e a caça para alimentar suas famílias. Logo notaram a figura se aproximando. Um dos guardas cutucou o companheiro com o cotovelo. Olha só aquilo, disse ele, apontando para o homem que havia parado a cerca de 30 metros das muralhas. Quem é você? Perguntou ele, olhando estranhamente para o homem bem vestido da cabeça aos pés com uma armadura. Seus olhos se fixaram no metal, o mais brilhante que ele já vira na vida. Nem mesmo aqueles homens que haviam passado do sul em um exército de mais de 15.000 homens há mais de 2 anos possuíam uma armadura tão brilhante quanto aquela. Aquela armadura parecia feita de diamante, com a luz da manhã refletindo nela. Obviamente, nenhum deles sabia o que era aço valeriano. Jon usava uma capa de urso sobre os ombros com uma espada presa à cintura. Uma de suas mãos estava livre, enquanto a outra segurava um grande escudo feito de aço valeriano. Craster! Jon gritou com um som agudo, fazendo os guardas recuarem com um volume repentino que atingiu toda a área com aquele grito. Os homens de Craster no topo das muralhas também ficaram alarmados, levando as mãos aos arcos e preparando flechas, assustados por alguém gritar daquele jeito. Mesmo assim, não atiraram. Em vez disso, gritaram, chamando por seu senhor, que rapidamente saiu de casa, irritado por seu nome ser gritado alto o suficiente para ser ouvido lá dentro. Ao ouvir que havia alguém do lado de fora das muralhas, Craster imediatamente subiu ao topo da pequena muralha. Seu forte tinha uma casa principal, onde ele mantinha suas esposas e filhas. Ao longo da mesma muralha, havia várias casas menores onde seus homens viviam com suas famílias como uma tribo. Ele finalmente avistou o estranho, um homem de armadura completa.
Observou John pelas fendas do capacete, tentando enxergar melhor, mas mesmo através das frestas conseguia ver os olhos do homem, olhos que ardiam de pura raiva fixos nele. Quem é você? Murmurou Craster, um tanto cauteloso. Imaginou se o homem estaria sozinho, mas não conseguia ver mais ninguém enquanto observava o homem solitário, apenas árvores vazias, apenas aquela figura estranha de armadura e escudo na mão. Craster, eu sei do pecado que você cometeu contra nossos deuses, disse John, sem perder tempo com formalidades. Craster ergueu uma sobrancelha, surpreso com a acusação direta. Que pecado? Quem é você realmente? Responda antes que comecemos a atirar flechas. E duvido que essa sua armadura o proteja de centenas delas, ameaçou, irritado com as palavras do estranho. John quis zombar daquela declaração, mas simplesmente manteve o olhar firme. Aqueles homens desconheciam o poder do aço valeriano. E era por isso que ele viera sozinho, confiante em falar diretamente com o homem e na capacidade de sua armadura de protegê-lo de qualquer ataque. Mais e mais soldados do forte se aproximavam do muro, preparando flechas para o caso de ocorrer um confronto. John não sentiu medo mantendo-se em sua posição. Não se deu ao trabalho de se apresentar, apenas disse, com voz firme, diretamente a Craster. Quando eu estava vindo para cá, encontrei 2 caminhantes brancos com um bebê. Ele nem havia terminado a frase, mas Craster imediatamente empalideceu. Seu rosto perdeu toda a cor ao ouvir aquelas palavras. Matamos os 2 caminhantes brancos com facilidade. E quando fomos verificar o bebê, que é filho de uma de suas filhas ou netas, o que é repulsivo, ele já havia se transformado. E tivemos que matar aquele caminhante branco no meio da transformação. John rosnou cada uma dessas palavras, fazendo Craster congelar por um momento. Seus homens se entreolharam, depois olharam para o Senhor, buscando uma explicação para o que tudo aquilo significava. Alguns, porém, claramente sabiam. Afinal, ele desaparecia nas noites em que recém-nascidos vinham ao mundo, e suas esposas sempre exclamavam entre gritos e lágrimas que haviam sacrificado seus filhos em histeria, mas muitas não se importavam, contanto que isso significasse manter todos seguros dentro do forte. Você é o pior tipo de pessoa que já conheci na vida, Craster. Você entrega seus próprios recém-nascidos para essas coisas, disse John, ainda encarando o velho. O que você fez? Murmurou Craster, arrastando as palavras pela primeira vez. Ele se apoiou ainda mais no parapeito de madeira da parede, pálido. O que você fez? Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Craster não sabia como John descobrira tudo aquilo, mas se fosse verdade, se alguém realmente soubesse, isso poderia causar sua destruição. Ele temia a vingança dos deuses frios, como os chamava. Matei 2 caminhantes brancos e uma criança que teve um destino cruel, justamente porque seu pai o entregou aos inimigos da humanidade. Não se surpreenda. Estamos em guerra com os caminhantes brancos e já matamos muitos deles. É por isso que consideramos o que você fez uma abominação, declarou John com a voz firme. Vocês acabaram de nos condenar. Atirem nele. Rápido! Matem-no! Gritou Craster furioso. Imediatamente seus homens obedeceram. Pegaram seus arcos, puxaram as cordas e dispararam uma chuva de flechas em John, que permaneceu parado, imóvel, observando o ataque como se já o esperasse. Ele apenas ergueu o escudo, antecipando o movimento. Estava bem protegido, nenhuma daquelas flechas poderia feri-lo gravemente. Tudo o que precisava fazer era tapar os buracos do capacete e manter o escudo à frente. As flechas atingiram com força a lâmina curva do escudo de aço valeriano. A maioria ricocheteou, estilhaçando-se ao contato com o metal encantado. Algumas atingiram suas pernas, mas nem sequer perfuraram. Foi como se o aço mágico absorvesse o impacto. Apesar da raiva anterior, John permaneceu calmo. Baixou o escudo firmemente, enquanto seus olhos observavam, através de seus pássaros no céu, tudo o que acontecia ao seu redor. Olhou para as flechas a seus pés, pensativo por um breve momento. A capacidade de sua armadura de destruir qualquer arma, exceto obsidiana e aço valeriano, ao entrar em contato com a carne dos caminhantes brancos, era fascinante. Mas ele logo deixou esse pensamento de lado. Fixou os olhos em Craster novamente com a raiva queimando no peito. Muito bem. Matem todos eles, ordenou John com uma voz sombria, ainda cercado por flechas quebradas, sem um único arranhão no corpo. Homens rapidamente começaram a emergir de trás das árvores, agarrando arcos de represeiro e mirando em direção à muralha. No momento seguinte, as flechas dos arqueiros de Artica voaram para frente, pegando todos de surpresa. Quando Craster começou a olhar ao redor, viu vários de seus homens morrendo devido a tiros certeiros, mesmo a mais de 100 metros de distância. Aqueles homens eram a elite do exército de Artica. Eles rapidamente eliminaram os 14 arqueiros que se reuniram ao redor de Craster, quase o derrubando onde estava. Ele não foi atingido, mas estava desesperado, e Craster começou a correr pelas passarelas de madeira da muralha, empurrando os outros que ainda estavam no caminho, alguns deles agonizando, com flechas perfuradas na garganta, implorando por ajuda em vão. Rápido, defendam as muralhas. Ele exclamou, tropeçando enquanto procurava abrigo, ao ver que metade de seus homens havia morrido em segundos. John observava tudo com um olhar indiferente, sem ver mais ninguém aparecer no topo das muralhas. Então ordenou: mate qualquer um que aparecer acima do muro. Vamos derrubar este portão. John retornou aos seus homens, que agora começavam a se aproximar. Basiliscos começaram a emergir da floresta junto com Fantasma, enquanto John se dirigia aos portões do local, ainda fechados.
A estrutura não era muito grande, feita de tábuas e vigas rústicas, e como era de madeira, seria fácil de derrubar. John, acompanhado de alguns homens, começou a amarrar uma corda reforçada às tábuas do portão, conectando-a aos arreios dos animais. Fantasma mantinha a corda amarrada em volta do pescoço, junto com os 8 basiliscos reforçados com armaduras, liderados pelos vargs de confiança de John. No momento seguinte, os animais começaram a puxar, forçando-se contra a neve fina no chão com a intenção de romper a entrada. Preparem-se todos. John ordenou enquanto sacava Blackfire, mantendo o escudo na outra mão para se proteger de qualquer flecha que voasse em sua direção. Seus homens fizeram o mesmo sacando espadas e escudos enquanto, atrás deles, uma linha de arqueiros fornecia cobertura, eliminando qualquer inimigo que aparecesse nas muralhas tentando impedir a entrada. A estrutura do portão começou a rachar. Logo depois começou a se inclinar para a frente, com vários rangidos e gemidos. Até finalmente desabar diante dos olhares horrorizados dos que ainda estavam vivos dentro da fortaleza. O som de madeira quebrando e dos animais tropeçando ecoou por toda a área. John ergueu a espada e imediatamente avançou pela brecha criada pelos animais, seguido por seus homens. Dukin também estava ao seu lado. Flechas começaram a voar acima, atingindo os arqueiros inimigos que ainda tentavam resistir. John usou seu escudo para se defender das flechas enquanto avançava, atingindo o primeiro homem com um golpe fatal. Dukin já estava envolvido em outra luta, decapitando um oponente com precisão. Os outros soldados de Artica avançaram rapidamente, eliminando os inimigos um por um. Quando restaram apenas 5, eles largaram as espadas no chão, tentando se render. John então parou, sinalizando para seus homens pararem também. As mulheres, horrorizadas, assistiam das janelas e portas de suas casas. Testemunharam a morte de seus maridos e companheiros, mas John não sentiu pena. Ele sabia o que aquelas pessoas haviam permitido que acontecesse lá dentro e acreditava que elas deveriam ter se rendido antes mesmo de a luta começar. Ele voltou sua atenção para os homens que ainda estavam de pé e perguntou: "Onde está Craster?" "Ele se escondeu em casa", murmurou um deles, tremendo. "Prenda os homens e proteja a área." "Dukin, venha comigo", ordenou John, caminhando em direção à casa principal ao lado de seu general. A porta se abriu com um estrondo quando John a atingiu com força, quebrando a madeira com facilidade. Dentro da casa, gritos femininos ecoavam, misturados ao choro de alguns bebês e mulheres aterrorizadas. Ele entrou logo em seguida, caminhando sobre os destroços da porta. Um corredor estreito estava cheio de mulheres que o olhavam horrorizadas. A espada permanecia firme em sua mão. "Onde está Craster?" ele perguntou com uma ponta de fúria. As mulheres hesitaram por um momento, assustadas e incertas. Mas algumas com as mãos trêmulas apontaram para o final do corredor, onde havia uma porta fechada. "O desgraçado ainda está escondido." John rosnou, marchando em direção à porta. Ele a arrombou com facilidade, estilhaçando a madeira com um único golpe. Ao entrar, viu Craster avançando com um machado na mão. O ataque foi rápido, mas John reagiu ainda mais rápido, agarrou o braço do homem antes que o golpe pudesse atingi-lo e com a outra mão, desferiu um soco direto em seu rosto. O som de ossos quebrando era audível. Os dentes de Craster se estilhaçaram com o impacto do punho envolto em aço valeriano, sua mandíbula foi deslocada e ele caiu no chão da sala, cuspindo sangue e desmaiando, com sangue ainda escorrendo de sua boca. "Você deu um belo soco nele", murmurou Dukin, embora não houvesse nenhum traço de brincadeira em sua voz enquanto olhava para o homem caído. "Você pode trazê-lo?", perguntou John. "Claro, vou arrastá-lo", respondeu Dukin. Craster era um homem grande, mas Dukin era forte o suficiente para carregá-lo sem dificuldade. John então retornou para o corredor, onde todas as mulheres ainda o observavam em silêncio. "Sinceramente, não sei se algum de vocês amava este homem, mas ele vai morrer", declarou John sem rodeios. "Ele vai morrer porque há alguns dias deu um filho aos caminhantes brancos." O impacto daquelas palavras foi imediato. As mulheres se entreolharam. "Ele levou meu filho", exclamou uma das mulheres, ajoelhando-se diante de John em desespero. O rei Ártico a reconheceu. Era a mesma que chorara de angústia na noite em que vira o bebê oferecido na floresta. "Sim, encontramos seu filho, e matamos os caminhantes brancos", respondeu John. Ele sabia qual seria a próxima pergunta, e não demorou muito. "Você o salvou?" "Diga que sim", ela implorou. Não importava se a criança era filho, neto ou até bisneto de Craster, John não tinha certeza. Mas para uma mãe era seu filho. Ver seu bebê ser tirado de seus braços e se tornar um monstro foi um trauma que nenhuma palavra poderia curar. John, com um olhar pesado, balançou a cabeça. "Desculpe. Quando o encontramos, ele não era mais humano." A mulher começou a soluçar alto. Os outros se aproximaram para confortá-la, compartilhando sua dor de alguma forma. "Eu nunca imaginei que depois de todos esses anos, alguém viria buscar justiça para os nossos filhos", disse outra mulher, com a voz embargada. John percebeu que ela tinha cerca de 30 anos, embora parecesse terrivelmente exausta. "Eu me lembro dos 3 filhos que tive, e de como fui forçada a vê-los partir. Todos se transformaram naqueles monstros que ele disse que estavam nos protegendo." Ela então olhou John nos olhos, determinada. "Diga-me, você o matará da pior maneira possível?" John observou a mulher por um momento. Ela estava cercada por 2 adolescentes e uma criança pequena, todas do sexo feminino, provavelmente filhas, netas ou até bisnetas, todas destinadas a serem abusadas por Craster, como tantas outras. Ele também notou outra coisa: não havia uma única mulher com mais de 40 anos.
Craster provavelmente se desfez delas quando as considerou inúteis. Não se preocupe com isso. Este homem fez algo imperdoável, disse Jon. Mas, mesmo nós que entregamos nossos filhos aos monstros, ainda vivemos em paz, comentou uma mulher, a mais velha que Jon conseguiu identificar entre eles. Sua voz soava amarga, como se não estivesse satisfeita com o que estava acontecendo, mas também não ousasse se opor. Cuidamos de você depois. Por enquanto eu cuido do Craster. Onde tem um represeiro por aqui? Perguntou Jon. Um represeiro? Você sabia que este lugar era assombrado pelos deuses do frio? Você acha mesmo que eles queriam os deuses antigos aqui? Respondeu uma das mulheres mais velhas. Jon ficou em silêncio por um momento, refletindo, embora achasse um insulto dizer deuses frios. Mas agora ele precisava de um lugar sagrado. Talvez pudesse encontrá-lo com seus animais, sabendo que o único represeiro por perto provavelmente ficava mais perto da muralha. Era lá que ele precisava julgar Craster, perante os deuses antigos. Certo, vou deixar alguns homens aqui. Duken, vamos colocá-lo no basilisco e seguir para a muralha, disse Jon. Duken apenas assentiu, arrastando o corpo mutilado de Craster, que deixou um rastro de sangue escorrendo de sua boca pelo corredor, passando entre as mulheres. Jon pediu que organizassem o local. Algumas mulheres choraram pelos maridos mortos, mas não havia nada a fazer. Quem é você? Estranho, perguntou uma das mulheres. Era a mesma que havia dito anteriormente ter perdido 3 filhos. Ela se aproximou de Jon enquanto ele se preparava para partir com Craster inconsciente nas costas de um basilisco, a boca ainda sangrando. Ela não reconheceu os símbolos dos soldados árticos e para ela, era surreal ver 100 homens com armaduras completas, cavalgando criaturas como se fossem cavalos, lagartos gigantes com olhos de predador. Ela nunca tinha visto nada parecido. Jon de Ártica. O rei de Ártica, respondeu Jon, revelando seu nome ali pela primeira vez. De qualquer forma, conversaremos mais tarde sobre o que vai acontecer com vocês. Não pretendo deixá-los assim. Jon não culpou as mulheres. Por mais que algumas pudessem ter sido cúmplices da loucura de Craster, ele não tinha provas, especialmente quando parecia que Craster fazia tudo sozinho. A mulher ficou bastante surpresa ao ouvir o nome. Era um nome famoso. As luzes no céu que apareciam ao norte representavam um reino além da muralha, como todos os selvagens diziam. Craster, aliás, sempre reclamava da patrulha da noite, que constantemente fazia perguntas, tentando extrair qualquer informação dos selvagens nômades sobre esse reino. Dos selvagens. Jon continuou em direção à muralha por cerca de 4 horas. Seu basilisco corria firmemente ao lado dos outros, atravessando neve e terrenos irregulares. À medida que se aproximavam da base da muralha, já era possível avistar homens caminhando no topo dos 210 metros, ou 700 pés, de altura da gigantesca estrutura, mesmo a olho nu. Ele desviou para um caminho lateral, indo em direção ao represeiro, aquele onde os homens da patrulha da noite faziam seus votos. Foi lá, quase 10 anos atrás, que Jon teve o primeiro vislumbre do que deveria fazer depois de atravessar a muralha e receber a missão dos deuses antigos. Aquele lugar era sagrado. Retornar para lá agora com Craster como prisioneiro carregava um peso simbólico. Duken também sentia isso, afinal, ele estivera com Jon quando os dois cruzaram a muralha vindos do sul, muito tempo atrás. Esta árvore foi onde tudo começou, murmurou Duken, lembrando-se de quando se ajoelhou diante de Jon. Naquele dia em que o garoto desmaiou e acordou dizendo que construiria um reino além da muralha, que precisava proteger as pessoas deste lado, porque cruzar para o sul nunca traria sobrevivência, e a grande maioria morreria. Foi Duken quem se ajoelhou primeiro, declarando Jon rei naquele momento. Mesmo que parecesse um pouco absurdo, um homem ajoelhado diante de um menino de 9 anos. Não havia dúvida, o pequeno Jon era verdadeiramente abençoado pelos deuses. Tudo o que ele queria alcançar, ele alcançou. Não era coincidência que Ártica existisse hoje, tudo começou naquela árvore. Sim. Jon murmurou com um tom um pouco mais distante, lembrando-se daquele momento, enquanto os basiliscos se alinhavam perto da borda da clareira. Os soldados de Ártica observavam com curiosidade, imaginando se aquela era realmente a árvore para onde o rei havia ido ao cruzar a muralha. Todos conheciam a história contada por toda a cidade em canções e em peças teatrais nas praças do reino. Alguns olhares se voltaram para o muro, visível ao longe entre as árvores que cercavam o local, em busca de algum inimigo que se aproximasse. Traga o meu prisioneiro e deixe-no ali, no centro do lugar, pediu Jon, caminhando em direção à árvore e ajoelhando-se diante dela. Ele estava diante de seus deuses. Submissão não era uma escolha, era um dever de qualquer mortal, independentemente de sua posição. Este homem cometeu um pecado imperdoável ao dar sua própria semente aos caminhantes brancos. Agora que descobrimos, o que devo fazer com ele? Perguntou Jon pensativo, tentando arrancar uma resposta da árvore. Faça isso. De repente, uma voz feminina surgiu, como se viesse das profundezas da árvore. Os deuses haviam respondido, pois falavam com ele apenas em raras ocasiões. Então a voz continuou. Faça a águia de sangue. Jon levantou-se lentamente. A resposta fora clara. Olhou para Craster caído no chão, e começou a caminhar em direção ao prisioneiro. É isso que os deuses querem, pensou Jon. Algo que nunca fiz antes, mas sei exatamente o que significa. A águia de sangue. Uma das formas de execução mais brutais já concebidas. Um ritual de sacrifício em que as costas da vítima são abertas, as costelas quebradas e arrancadas em forma de asas, e os pulmões expostos.
O condenado é torturado até a morte enquanto seus órgãos são expostos diante da árvore sagrada, um presente de dor e sangue aos deuses antigos. Capítulo 258, Tio Benjen. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 d.C. Os gritos de Craster ecoaram por toda a clareira e parte da floresta em frente à árvore coração, enquanto suas mãos eram pregadas diretamente no tronco de uma árvore. Meu rei, não seria melhor se outra pessoa fizesse isso? Murmurou um dos soldados de Artica, hesitante, enquanto se aproximava de Jon segurando um martelo. Ele tentou ignorar os gritos agudos do homem enquanto observava o rei atacar sem piedade. Não, respondeu Jon, voltando o olhar para o homem, e então golpeou as mãos de Craster mais uma vez com o martelo. Os deuses me deram a resposta, e eu mesmo devo executar a execução. Ele não ficou nada satisfeito em ouvir alguém gritar daquele jeito. Era uma tortura brutal, e Jon não era alguém que gostava de assistir à dor e ao sofrimento dos outros. Mas esta era a sentença dos deuses antigos, e ela precisava ser cumprida. Por favor, não me mate. Craster implorou, chorando enquanto olhava com olhos suplicantes para Jon, que o ignorou o tempo todo. Ele recuperou a consciência no momento em que suas mãos foram pregadas na árvore. O primeiro golpe com o martelo o trouxe de volta à realidade, a dor inundando seus nervos como fogo, e ele começou a gritar como um animal depois disso. Você deveria ter pensado nisso antes de começar a ajudar os inimigos da humanidade, Jon murmurou friamente. Eu não tive escolha. Craster gritou, desejando que tudo parasse. Você sempre teve uma escolha. Às vezes, até a morte é melhor do que isso, respondeu Jon. De qualquer forma, ainda não terminei. Ele suspirou, olhando para um dos homens de Artica que se aproximava com alguns objetos. Jon estendeu a mão para terminar de pregar as duas mãos de Craster em forma de crucificação. Me dá a faca. O guerreiro articano entregou-lhe a lâmina. Jon então rasgou a parte superior das vestes de Craster, expondo suas costas gordas. Lentamente começou a cortar sua pele, fazendo uma incisão longa e dolorosa. Craster gritou de agonia, contorcendo-se, mas não conseguiu escapar. Os Boltons certamente adorariam isso, disse Jon com desgosto, enquanto olhava para as costas de Craster, agora dilaceradas, e devolveu a faca ao soldado. Em seguida pegou um pequeno machado. O prisioneiro gritou com todas as suas forças, tentando se libertar, gritando por socorro qualquer coisa que pudesse tirá-lo dali. Mas ninguém respondeu, pois apenas os soldados árticos estavam presentes. Jon olhou para a carne dilacerada nas costas do homem, já exposta. Levantou o machado sem hesitar e o desceu com força. Os gritos ecoaram por toda a clareira. Pássaros voaram das árvores, assustados com o som da dor e do aço cortando a carne. Jon continuou. A cada golpe mais costelas se quebravam. E aos poucos elas eram arrancadas como se fossem asas abertas. Só depois de algum tempo Craster finalmente cedeu. Seu corpo tremeu uma última vez antes de ficar completamente imóvel, olhos abertos, olhando para o nada. Em um ato final, Jon pediu ajuda aos soldados. Eles removeram os pregos das mãos do cadáver e arrastaram o corpo para a frente da árvore coração. Com uma faca na mão, Jon ajoelhou-se diante da árvore. Então enfiou a lâmina na barriga de Craster e cortou-a de cima a baixo. As entranhas se espalharam, manchando a neve de vermelho. As entranhas nutrirão a árvore coração, disse Jon solenemente. Isso foi brutal, meu rei. Murmurou Duquem, observando o sangue se espalhar por toda parte enquanto a barriga de Craster permanecia totalmente aberta, expondo o que restava de seus órgãos. Essa era uma prática, embora rara no norte, há muito tempo, quando éramos um reino independente lutando contra os ândalos. Era assim que os nortistas executavam septões e líderes que ousavam pregar contra nossos deuses em companhias militares acima do gargalo, explicou Jon. Era um método brutal, abolido antes mesmo de Aegon o Conquistador fazer o rei do norte se ajoelhar diante do trono de ferro. Hoje em dia ninguém mais toca nesse assunto, então não fique tão surpreso por nunca ter ouvido falar dele antes, disse Jon, lembrando-se bem da época de Theon, o lobo faminto, que Stark foi o mais brutal da história. Ele executou mais de 100 águias de sangue durante sua vida, sem contar as que mandou seus vassalos executarem. No total, mais de 1000 execuções como essa aconteceram em sua era contra septões. Se ele visse o norte como ele é agora, certamente seu espírito choraria sangue ao saber que um septo foi construído em Winterfell nesta era, acrescentou Jon com um pensamento amargo. Entendo, murmurou Duquem. Então não podemos discordar de você. De qualquer forma, o corpo de Craster finalmente desmoronou. Ele deveria permanecer pendurado, mas é melhor queimá-lo imediatamente. Não sabemos se ele vai se transformar, murmurou Duquem, e Jon assentiu claramente à sugestão. Afinal, nem todos os cadáveres retornavam como mortos-vivos. Alguns nem sequer se tornavam criaturas, e o tempo que levavam para se transformarem variava muito. Então, não valia a pena o risco. Jon queria usar os cadáveres para outro propósito, mas havia outros prisioneiros na Ártica que ele tinha para experimentos e os usaria. Terminamos, meu rei? Perguntou um dos soldados enquanto terminava os preparativos. Sim, mas ainda pretendo parar em algum lugar antes de retornarmos à fortaleza de Craster, disse Jon, ignorando o olhar cauteloso de seus homens, que agora queimavam o corpo de Craster a poucos metros da árvore coração, até que se transformasse em cinzas. Jon não montou em seu basilisco. Em vez disso foi com fantasma. Agarrou-se ao pelo espesso do lobo gigante e subiu em suas costas, guiando-o em direção à muralha. Meu rei, o que você planeja fazer? Perguntou Duquem curioso.
Tem um parente lá, lembra? Um que não vejo há muito tempo, respondeu Jon, enquanto Duken certamente conhecia Benjen Stark. E quero ver meu tio. Também gostaria de trocar algumas palavras com o senhor comandante. Ele sabia que não seria bem recebido, mas não se importava. Eles rapidamente se dirigiram para a muralha, onde ficava o portão do Castelo Negro. Mesmo assim, Jon evitou os batedores da patrulha. Ele não seguiu por áreas abertas, mas continuou pela floresta. A trilha não era longa. Cerca de 20 minutos depois, seu grupo já se aproximava da entrada. A maioria de vocês fique para trás. Estou seguro aqui. As flechas deles não alcançam muito longe, disse Jon, olhando para os companheiros. Fantasma começou a avançar pela neve, sendo um tanto difícil de ser notado devido ao seu pelo branco. Mesmo assim, a figura de um homem montado nele tornou-se evidente. As trombetas começaram a soar. Alguém se aproximava do muro. Os homens da guarda avistaram um cavaleiro usando uma armadura brilhante, mas o estranho não seguiu em direção ao portão. Jon permaneceu a uma certa distância, cerca de 30 metros das primeiras árvores e a mais de 500 metros dos portões da muralha, analisando toda a área. A muralha sempre despertava sensações estranhas em Jon. Ela bloqueava seus poderes. Ele não conseguia enxergar através dela com seus pássaros, e isso nunca mudou. Era um obstáculo para espionar o que acontecia no sul, mas por outro lado, o norte também tinha seus próprios batedores, disfarçados de mercadores, que atravessavam a muralha e vasculhavam as terras além. Jon respirou fundo, e então soltou o ar dos pulmões num grito poderoso que ecoou por todo o local, entre os ventos e as pedras congeladas. Eu sou Jon da Ártica, o rei da Ártica. Estou aqui para ver meu tio Benjen Stark, declarou Jon. A voz ecoou fortemente, ecoando por toda a área em frente à muralha, surpreendendo até mesmo os homens de Castelo Negro do outro lado. O som parecia vir de um homem gigante, mas era apenas Jon usando um pouco de magia para amplificar sua voz. Duken aproximou-se logo depois, acompanhado por mais 2 soldados árticos. Nenhum deles disse uma palavra. Ficaram ali imóveis observando. No topo da muralha, os irmãos da patrulha corriam de um lado para o outro, confusos, tentando descobrir o que fazer diante dela. Certamente aguardavam ordens do senhor comandante. Lá dentro, o Lorde Comandante Jeor Mormont franziu a testa, perturbado pela situação incomum. Ao ouvir o nome de Benjen Stark, ele rapidamente deixou seu posto e foi encontrar Mormont, determinado a falar com ele, sabendo que Jon, seu sobrinho, estava do outro lado. Jon permaneceu ali paciente, mesmo depois de esperar mais de 20 minutos. Não demonstrou nenhum sinal de pressa. Observou calmamente o movimento na muralha, até que finalmente os portões se abriram. Um único cavaleiro passou pela abertura, seguido logo atrás por um lobo gigante, com cerca de 1,5 metros de altura. Era Benjen. Olha quem é seu irmão, fantasma. Jon murmurou com um pequeno sorriso ao ver seu tio se aproximando a cerca de 400 metros de distância. Fantasma, abaixo dele, observava atentamente. Com os olhos escarlates fixos no outro lobo, Jon havia dado um dos filhotes da ninhada de Sombra e Flecha Negra, os pais de Fantasma, para Benjen muitos anos antes. A loba Flecha Negra já estava prenha quando foi encontrada após deixar o bosque sagrado dos deuses antigos. O filhote foi dado a Benjen para ser seu companheiro, sabendo que seu tio cuidaria do lobo e que ele seria um ótimo companheiro na muralha. Benjen cavalgava rapidamente, mas sua expressão demonstrava uma mistura de emoções. Ver o sobrinho montado num lobo gigante, surpreendentemente 2 vezes maior que o seu, encheu-o de orgulho, mas também o deixou cauteloso. Ele podia se orgulhar de ser o primeiro Stark em séculos a ter um lobo gigante no sul, mas Jon agora montava algo digno de lenda. E era mais do que isso. A armadura que Jon usava brilhava com desenhos intrincados de dragões e lobos, com o símbolo da Ártica bem no centro do peito, como os poderosos homens das antigas lendas. E estava manchado de sangue. Benjen franziu a testa ao vê-lo, mas continuou se aproximando. Quando Jon percebeu que era apenas seu tio ali, desmontou calmamente do fantasma. Não havia necessidade de formalidades entre eles. Benjen desmontou quase ao mesmo tempo, parando o cavalo a 10 metros deles. Avançou com passos firmes, olhando para Jon, observando sua aparência. Fazia muitos anos desde a última vez que o vira. Agora, parado diante dele, não era mais um menino. Era um homem. Jon aparentava ter entre 17 e 18 anos. Mas seu olhar sério, sua presença e postura revelavam algo além da sua idade. Ele era um rei. E um rei forjado pelo norte além da muralha. Sua aparência era claramente um reflexo do que ele havia se tornado. Por fim, vendo o sorriso se formando nos lábios de Jon, Benjen permitiu que o seu próprio sorriso surgisse. Tio, disse Jon com a voz firme, mas sem amargura. Ele nunca guardara ressentimento de Benjen. Benjen apressou o passo e o abraçou com força, algo raro em sua natureza reservada. Jon retribuiu o abraço, envolvendo as costas do tio, ainda vestido com a armadura manchada de sangue. Olha só você, murmurou Benjen, afastando-se um pouco para olhar Jon de perto. Seus olhos perscrutavam cada feições, surpreso com o homem em que seu sobrinho havia se tornado. Tio Benjen, disse Jon, mostrando um sorriso raro, um que ele reservava apenas para sua família. Benjen sempre esteve ao lado de Jon durante toda a vida, mesmo nos piores momentos. Quando Jon morava em Winterfell, em meio a uma infância complicada, era Benjen que lhe dava mais atenção. Toda vez que visitava o castelo, ele perguntava se Jon precisava de alguma coisa. Mesmo quando o garoto permanecia em silêncio para não criar mais problemas com Lady Stark.
Como vai? Perguntou Benjen. Ouvi alguns rumores sobre você. Dizem que você esteve em guerra em It, na Baía dos Escravos e até no Mar Dothraki, que você enfrentou vários Calazars com poderosos caos até a capital de Vaes Dothrak. Jon assentiu, afastando-se um pouco do tio. Sim, tive que lidar com algumas coisas em minhas viagens. Atravessei o Mar Dothraki por causa de uma ameaça de Khal Drogo. Foi isso que me levou até lá, respondeu Jon com um tom calmo. Pelo que eu vi, os 7 reinos não falaram de mais nada nas últimas semanas, comentou Benjen surpreso. Mas, fico feliz que você esteja bem. Deuses, é quase surreal te ver de novo. E viva sem problemas depois de tudo que eu vi. Sim, também estou feliz em ver você depois de tanto tempo, tio. Enfim, podemos conversar em particular? Perguntou Jon, enquanto o fantasma passava por eles. O lobo branco se aproximou rapidamente do irmão menor da ninhada, observando-o com olhos escarlates. O lobo de Benjen ficou cauteloso por um momento diante do tamanho imponente de fantasma, mas logo se aproximou e o cheirou. Pareceu reconhecer o irmão, e ambos começaram a se lembrar, mesmo que instintivamente, de lamberem o pelo um do outro. Benjen assentiu, ainda observando os soldados articanos com cautela, muitos deles montados em criaturas que ele nunca vira antes. Lagartos gigantes blindados e montados como cavalos, e todos os homens estavam armados. O que é isso, Jon? Murmurou Benjen, enquanto Jon se aproximava de Ghost e o montava novamente. São basiliscos, explicou Jon. Animais que encontramos em It. Embora também existam em Sotorius, são excelentes para viagens além da muralha. Não há montaria melhor. Jon começou. Foram um presente do Imperador Oden junto com as negociações, depois que o ajudamos na guerra no Império It. Benjen ficou alguns segundos admirado com a visão antes de montar em seu cavalo. Jon cavalgou em direção à floresta com o tio ao lado, pedindo aos seus homens que esperassem. Era seguro lá, mas mesmo assim, alguns soldados mantinham distância e os olhos atentos voltados para a muralha, onde os irmãos da patrulha começavam a se reunir. Jon e Benjen seguiram para a clareira da Árvore Coração, onde puderam conversar com mais privacidade. Ao longo do caminho, Jon falou um pouco sobre suas viagens, mas evitou qualquer menção à guerra contra o Sul ou à ofensiva da companhia contra a Ártica. Pensar que você viajou tanto. Ouvi Arya falar muito sobre isso em Winterfell. Dizem que ela voltou diferente, mas forte pelo que todos dizem, comentou Benjen. Você ainda não a visitou? Perguntou Jon, erguendo uma sobrancelha. Não consegui abandonar meus deveres na muralha. Mas certamente você esfregou isso na cara de todos que o acusaram de sequestrá-la anos atrás, disse ele. Sim, ela me acompanhou em muitos desses momentos. Ela se tornou uma grande mulher, disse Jon, com um tom quase nostálgico. Não é de se admirar que todas as casas do norte queiram arranjar um casamento com ela, riu Benjen. Mas o pai dela parece determinado a deixá-la escolher. E pelo que ele me contou, ela pretende voltar para a Ártica. É verdade? É, Jon respondeu com um leve sorriso. Ainda não a vi, mas espero encontrá-la novamente em breve. Assim que o pai dela retornar a Winterfell com os irmãos. Benjen riu ao dizer isso. Jon então ficou em silêncio. Benjen notou a mudança na expressão do sobrinho. O ar ficou mais pesado por um instante. Está tudo bem? Ele perguntou, desconfiado. Jon hesitou por alguns segundos. Seu olhar estava distante. Sim, conversaremos quando chegarmos lá, respondeu Jon, mudando de assunto. Benjen ainda não sabia, e no fundo, Jon queria lhe contar, e ele contaria. E assim eles continuaram cavalgando por mais 5 minutos, até chegarem à Árvore Coração. Benjen ficou visivelmente surpreso ao ver tanto sangue espalhado pelo local. O que diabos aconteceu aqui? Ele murmurou confuso. Eu executei Craster, respondeu Jon simplesmente, enquanto observava as últimas partes do corpo sendo consumidas pelas chamas. O quê? Benjen arregalou os olhos atordoado, olhando para Jon como se tivesse entendido mal. Mas Jon permaneceu calmo, sem qualquer sinal de arrependimento. Suspirou, observando as últimas cinzas. Ele ainda estava vivo quando tirei da fortaleza. Eu o trouxe aqui inconsciente, e o executei. Apliquei a águia de sangue nele. Águia sangrenta, repetiu Benjen, falando mais alto do que pretendia. Mas logo empalideceu. Sabia do que Jon estava falando. Havia registros dessa execução em Winterfell, e a velha ama costumava contar histórias horripilantes sobre o ritual, uma das formas mais brutais de punição no Antigo Norte. Por quê? Murmurou Benjen, gaguejando enquanto olhava para Jon, tentando entender o raciocínio por trás de algo tão extremo. Tio, você acredita nos caminhantes brancos? Jon perguntou, ainda com os olhos fixos na Árvore Coração, ao lado dos restos ensanguentados de Craster espalhados ao pé do toco. Você me contou sobre eles anos atrás, quando chegou à muralha e depois passou por Winterfell, respondeu Benjen. Jon assentiu lentamente. A guerra vai começar em breve, tio. E o exército dos mortos está finalmente marchando para o sul, disse ele, com uma firmeza que fez Benjen estremecer. Mesmo que a ideia parecesse absurda, ouvi-la de Jon, agora um rei com o reino inteiro ao norte da muralha, deu peso às palavras. Mas, o que isso tem a ver com Craster? Murmurou Benjen, ainda tentando entender a conexão. Você já se perguntou, tio, por que Craster nunca teve filhos? Perguntou Jon, olhando de soslaio para o tio. Dizem que ele as matou, para evitar problemas. Por causa dos relacionamentos ilícitos que ele tinha com as próprias filhas, respondeu Benjen com um tom desconfortável. Sim, de certa forma isso é verdade. Mas quando se trata de matar os filhos, eu diria que a verdade é muito pior, afirmou Jon.
O que você quer dizer? Perguntou Benjen, começando a entender, mas ainda não completamente. Craster entregou seus filhos aos caminhantes brancos, disse Jon, com a voz carregada de raiva. Ofereceu-os como sacrifícios, para que pudessem ser transformados em outros caminhantes brancos. Isso é imperdoável. E é por isso que os deuses antigos me deram a sentença. A águia de sangue. Isso, gaguejou Benjen. Gostaria que você me explicasse melhor, Jon. Jon suspirou. Não podia culpar o tio, ele nunca vira um caminhante branco, e tudo aquilo soava como um mito distante para aqueles que viviam deste lado da muralha. Podemos conversar sobre isso, tio. Mas tem algo mais importante que preciso te contar agora. Podemos deixar o Craster para depois? Perguntou Jon. Benjen, ainda em choque, apenas assentiu. O que você quer me dizer, Jon? Ele perguntou. Quero falar sobre Lyanna, respondeu Jon com firmeza. Eu vi o passado. Vi você, Brandon e Ned com ela no torneio de Arrinhal. Sei toda a verdade sobre o que aconteceu. Até como você ajudou Lyanna a se disfarçar para entrar no torneio de justas, e como ela conheceu o príncipe graças à sua ajuda e a de Lord Olan Reed. Benjen arregalou os olhos. O choque era visível em seu rosto. Jon, você... Ele murmurou, incapaz de terminar a frase. Por favor, tio, só me escute. O que vou lhe contar? Era um segredo escondido até de você, disse Jon, finalmente desviando o olhar da árvore coração e encarando o tio com um olhar sério. Mais sério do que qualquer coisa que o tio já tivesse visto no rosto do sobrinho. Capítulo 259, Negociando com a Patrulha da Noite. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 depois de Cristo. Não pode ser, murmurou Benjen, dando alguns passos para trás depois que Jon terminou a história, com Lyanna morrendo no parto e deixando um bebê homem. Não pode ser, você repetiu, olhando para Jon com olhos trêmulos. Eu sei, parece loucura. Pensar que minha mãe é, afinal, Lyanna Stark. Quase fiquei louco quando descobri, disse Jon, dando um pequeno sorriso triste ao revelar isso. Então, isso significa que você é, quero dizer, você é o... Ele não conseguiu terminar, parando antes de dizer algo que pudesse ofender o sobrinho. Se eu sou bastardo de um príncipe, tio, não, você está errado. Afinal, você sabe muito bem que Rhaegar jamais traria tamanha vergonha para minha mãe, pelo que você sabia dela, disse Jon. E eles eram casados, acrescentou. O quê? Perguntou Benjen. Jon não havia contado exatamente os detalhes, então Benjen ainda estava confuso. Afinal, para ele, Rhaegar era casado com Elia. Eles se casaram depois que o septão da época anulou o casamento de Rhaegar com Elia. Então ele se casou com Lyanna Stark. Eu fui concebido logo depois. 9 meses depois, nasci na Torre da Alegria. Fui levado para Winterfell como um bastardo de Ned Stark. Minha aparência certamente favoreceu isso. E como você pode ver, meu tio escondeu isso, até do irmão dele, disse Jon, referindo-se ao próprio Benjen. Benjen ficou em silêncio por um momento antes de virar o rosto para a árvore coração, ignorando todo o sangue que a manchava. Droga, Ned, seu desgraçado, murmurou antes de começar a xingar o irmão de Winterfell. Voltou-se para Jon. Eu não sabia, disse em tom de desculpas. E não é culpa sua, tio Benjen, respondeu Jon. Meu suposto pai evitou contar a qualquer um. O único que sobreviveu àquela batalha foi Lord Olan, e ele também guardou o segredo, disse Jon. Ele não deveria ter deixado você ser tratado daquele jeito. Então, pelo menos, ele deveria ter enviado você para Lord Reed. Benjen murmurou com alguma raiva. Jon deu um pequeno sorriso, sabendo que Lord Reed havia dito a mesma coisa, querendo adotá-lo quando soube de sua condição em Winterfell. Está tudo bem. As coisas aconteceram como deveriam acontecer. Além disso, tio, disse Jon, olhando com uma expressão mais serena para a árvore sagrada, manchada de sangue. Eu não mudaria nada do que aconteceu em Winterfell. Ele falava com orgulho entremeado em suas palavras. Afinal, se seu destino tivesse mudado, ele talvez não tivesse construído o que construiu até agora. Ele não teria se tornado quem é hoje. Talvez ele pudesse ter tido uma infância melhor, crescido em outra casa, ficado lá, talvez se tornando um guarda, um cavaleiro, um mestre de armas em algum castelo. Se não fosse pela muralha onde seu tio servia, ele poderia nunca ter se tornado Jon de Artica. Então valerá a pena, mesmo com todas aquelas condições horríveis para uma criança. Apesar de nunca mais querer ver aquela mulher, pois ele a encararia com desdém abertamente Lady Stark, ele ainda tinha que ser grato, até mesmo a ela. Benjen olhou para Jon ali fixo, pensativo. Ao abrir uma expressão suave, conseguiu entender exatamente o que o sobrinho queria dizer com aquilo. Você disse que uma guerra está prestes a começar, contra aqueles caminhantes brancos. Benjen falou novamente, perguntando a Jon cuidadosamente. Sim, aproveitamos a oportunidade, já que viemos lidar com Craster. Então, estando aqui, eu já queria te ver, mas também queria deixar algumas coisas claras para a patrulha da noite, já que vamos isolar todo o norte além da muralha. Tenho certeza de que o senhor comandante não vai querer participar deste conflito entre nós e os mortos. Então seria melhor se você apenas protegesse a muralha, disse Jon. Benjen assentiu enquanto continuavam conversando, mudando de assunto novamente, falando sobre a vida de Jon na Ártica. Se Benjen já estivera bastante surpreso, e até um pouco irritado com o que ouvira antes, agora parecia ainda mais surpreso quando Jon falou sobre sua própria família.
Seus filhos, o fato de ter 5 esposas, entre outras coisas que mencionou. Embora tivesse omitido a informação de que tinha um dragão ou dezenas deles, falou sobre quase tudo. Em outro momento Benjen ficou impressionado. E você já tem 4 filhos? Murmurou Benjen. Sim. E mais 5 estão prestes a nascer, disse Jon, enquanto o fantasma o carregava, encontrando novamente um grupo que os esperava perto da árvore, e se movendo logo atrás. Os 2 passaram pelos guardas do rei. Eu gostaria de ver esse reino, murmurou Benjen visivelmente curioso. Talvez você consiga, tio. Dependerá do tipo de conversa que o senhor comandante tiver. Afinal, tenho alguns homens da patrulha da noite na Ártica. Prisioneiros, é claro, disse Jon, fazendo Benjen erguer uma sobrancelha, um pouco confuso, mas ao ouvir a segunda parte, ficou bastante surpreso. Então, eles estão vivos? Perguntou ele. Não conseguia esconder o tom de súplica. Não dava para culpá-lo. Jon não quisera tocar naquele assunto até então, pois sabia que era delicado e que seu tio estaria preocupado com seus companheiros, ou melhor, com os irmãos da patrulha da noite. Sim, eles estão vivos, claro. Mas é claro que nossos prisioneiros não ficam apenas sentados em celas. Eles têm que trabalhar para se alimentar, disse Jon enquanto caminhava. Benjen não disse nada enquanto se dirigiam à entrada da muralha. Estarei esperando o senhor comandante aqui. Dou minha palavra de que não o atacarei, contanto que ele demonstre respeito por mim e pelo meu povo. Mas não posso fazer nada se ele não agir dessa forma. Mesmo assim, estou disposto a negociar com os homens da patrulha da noite, disse Jon, enquanto Benjen assentiu, galopando de volta para a muralha, deixando seu lobo para trás. Ainda ao lado de Fantasma para ficar um pouco mais com o irmão. Benjen demorou um pouco para entrar na muralha. Depois de 10 minutos, um grupo maior começou a emergir, com uma bandeira da paz hasteada. Os homens de Jon não fizeram nada, apenas esperaram que se aproximassem. Cada vez mais perto, havia pelo menos 20 homens avançando com o senhor comandante na frente. Eles se aproximaram e começaram a diminuir a velocidade. À medida que se aproximavam, pararam a 10 metros de Jon, lá em cima em seu lobo gigante, o que claramente assustou todos os homens. Ao verem aquela criatura de 3 metros de altura, do tamanho de meia árvore grande. Que lobo gigante, pelos deuses, olhem o tamanho dessa coisa, murmuraram alguns homens. O senhor comandante Sor Jorah Mormont liderava o grupo, mas permaneceu em silêncio, ainda olhando para Fantasma com cautela. É melhor você se afastar um pouco, grandão, disse Jon, dando um tapinha em Fantasma enquanto ele desmontava, aterrissando curvado na neve acolchoada. O lobo começou a recuar com seu corpo enorme, junto com o lobo de Benjen, enquanto alguns soldados, junto com Duken, também se aproximavam, deixando seus basiliscos para trás, o que fez com que todos os patrulheiros olhassem cautelosamente para as criaturas. Todos os árticos estavam preparados para a luta, enquanto uma linha de homens com armadura surgiu ao redor do rei, observando a patrulha da noite e aguardando qualquer reação hostil. A princípio, as coisas pareciam bastante tensas, pois Jon podia ver o ódio nos olhos dos homens a cavalo. Raiva pelo que provavelmente sabiam. Seus companheiros haviam sido mortos pelos homens da Ártica junto com pessoas do Sul. Mas também havia medo, e este último era o sentimento mais forte ali. Ninguém realmente queria enfrentar alguém que poderia exterminar 16 mil homens sem deixar rastros. Sem mencionar todos os rumores que ouviram das viagens de Jon por Essos e Westeros. Este homem fora responsável por virar metade do mundo de cabeça para baixo e agora estava ali, de frente para eles, em uma armadura de aço valeriano. Senhor comandante Jorah Mormont, faz alguns anos desde a última vez que o vi. Espero que tenha feito bom uso dos recursos que dei à patrulha naquela época. É uma pena que eu tenha descoberto, enquanto navegava pelo mar, que alguns de vocês lideraram um pequeno exército do sul para o meu reino, na minha ausência, disse Jon, com o olhar semicerrado, tornando a atmosfera entre eles ainda mais tensa. Até Benjen estava um pouco cauteloso. Não tivemos escolha. Foi uma ordem direta do sul e do rei. Afinal, seus recursos não duram para sempre e ainda precisamos abastecer a muralha, começou o senhor comandante, fazendo uma breve pausa antes de prosseguir. E Benjen me disse que vocês têm membros da patrulha da noite vivos em seu reino. É verdade? Perguntou, obviamente querendo salvar seus homens. Mesmo depois de anos em cativeiro, ainda havia homens bons entre eles. Sim, alguns sobreviveram. Até mesmo aquele conhecido como Core em meia-mão. Devo admitir que ele é um homem trabalhador, apesar da idade. Ele está entre os nossos prisioneiros, disse ele. Maldito bastardo, murmurou alguém do grupo de repente, depois que o rei terminou de falar. Imediatamente, todos os homens ao lado de Jon sacaram suas espadas, ofendidos pelo insulto ao rei, enquanto os homens da patrulha da noite responderam rapidamente. Com mais cautela, obviamente. Os sons dos animais começaram a aumentar à medida que os basiliscos emitiam ruídos hostis, um grupo muito maior que o da patrulha. Até mesmo o fantasma começou a rosnar para eles, fazendo os cavalos dos patrulheiros recuarem subconscientemente. Parem! Embainhem suas armas. Jon foi quem falou com firmeza, acalmando o grupo, enquanto os homens da patrulha da noite ainda pareciam cautelosos. Todos começaram a guardar suas espadas, olhando para o rei, mas Jon ainda não tinha terminado. Ele deu um passo à frente, a cerca de 3 metros de onde estava, parando diante do grupo e sacando a espada, revelando Blackfyre. Não sou covarde a ponto de pedir aos meus homens que matem quem me ofendeu.
Eu os desafio a virem aqui e dizerem isso na minha cara, desembainharem suas espadas e lutarem comigo até a morte. Jon lançou o desafio. Surpreendentemente, todos os patrulheiros se entreolharam com grande cautela, mas ninguém se moveu. Alguns olhares se voltaram para um homem que não tinha coragem. Você me insulta pelas costas, mas não tem coragem de me encarar? Jon perguntou novamente. Como ninguém se apresentou, ele considerou aquele homem um grande covarde. De qualquer forma, Jon voltou seu olhar para o senhor comandante. Posso libertá-los, se é isso que vocês querem. Mas haverá um preço. Afinal, foram vocês que começaram isso, disse Jon, olhando para Jorah Mormont. O que vocês querem então? Perguntou Jorah Mormont. Primeiro, um aviso que acredito que meu tio já lhes deu. Não queremos mais a patrulha da noite ao norte da muralha. Acreditem, estou dizendo isso para o seu próprio bem. Além disso, tenham cuidado com a muralha. Afinal, o povo livre aqui no sul estará bastante desesperado com a chegada do inverno. Então é melhor ficarem bem alertas, disse Jon. Vocês não querem que continuemos explorando o norte da muralha? Perguntou alguém com certa insatisfação no grupo. Exatamente, respondeu Jon. Estaremos em guerra aqui, por coisas em que vocês não vão acreditar, então não vou tentar convencê-los. É melhor que não se envolvam neste conflito, disse Jon, fazendo Jorah erguer uma sobrancelha. Eles pareciam bastante hesitantes, mas não queriam dar uma resposta antes de discutirem entre si. Jorah se virou novamente para Jon com um olhar interrogativo. Benjen disse que você matou Craster. Sim, de uma forma bastante brutal, se quer saber, disse Jon calmamente, provocando uma reação negativa entre a patrulha da noite. Por que você fez isso? Benjen não explicou direito, disse Jorah com um tom ligeiramente hostil, já que Craster sempre ajudara a patrulha da noite. Craster deu seus filhos homens aos caminhantes brancos como oferenda. Eu apenas segui o que os deuses antigos exigiam como punição. E eu fiz a águia de sangue, disse ele. Isso abalou um pouco o senhor comandante, enquanto outros trocavam olhares céticos, e até alguns riram, antes de se mostrarem surpresos com a menção da execução de Craster, alguns empalidecendo reconhecendo o termo. Mas Jon não se importava. Não valia a pena o esforço de convencer aqueles homens, mas a mensagem havia sido entregue. De qualquer forma, Jon falou novamente para encerrar o assunto rapidamente. Se você quer seus homens de volta, não atravesse mais para o norte além da região ao norte da muralha. E também, minha condição é que Benjen Stark venha comigo para a Ártica. Neste momento enviaremos uma mensagem com os prisioneiros e o primeiro patrulheiro de volta para a Atalaia leste do mar em um navio ártico em algumas luas. Assim que eles deixarem a Ártica. Acredito que seja um acordo justo. Você sabe muito bem que eu jamais faria mal ao meu tio, e pode me chamar de mentiroso se eu não cumprir minha palavra. Acredito que meus negócios pelo mundo podem provar que não estou mentindo, disse Jon, surpreendendo especialmente Benjen, que não esperava por isso. Jorah não respondeu imediatamente, parecendo pensativo, olhando para Jon. Você me dá sua palavra de que os trará de volta e em segurança? Sim. Mesmo que sejamos monstros para você, não somos mentirosos, disse Jon, começando a embainhar Blackfyre sob o olhar de todos, enquanto ainda mantinha a espada desembainhada, desafiando quem o ofendera, mas ninguém se apresentou. Ao guardar a espada, alguns a reconheceram bastante surpresos ao verem a lâmina lendária da rebelião Blackfyre nas mãos de alguém. Discutirei isso com meus homens e daremos uma resposta. Podem me dar uma hora? Perguntou Jorah, e Jon assentiu. Tudo bem. Mas antes de irem, disse Jon, lançando um olhar com um tom mais perigoso. Então, de repente, um dos cavalos do grupo simplesmente disparou, relinchando, surpreendendo a todos, enquanto corria para a frente, deixando o grupo. Um homem tentou detê-lo imediatamente, mas o animal perdeu o controle. Ele derrapou para o lado ao se aproximar de Jon, fazendo com que o cavaleiro que estava em cima perdesse o equilíbrio e caísse devido à força do freio. Seu corpo foi arremessado para a frente com impulso, aterrissando diretamente no chão. Mal teve tempo de entender o que estava acontecendo ou de recuperar o fôlego após sentir os pulmões se comprimirem quando alguém o agarrou. Se não é Alistair Thorne? Quanto tempo, disse Jon, fazendo o homem olhar para quem o segurava. Você gosta de chamar os outros de bastardo, não é? Mas não tem coragem de admitir que foi você. Eu esperava mais coragem de você, disse Jon, e Alistair nem teve tempo de reagir antes de levar um soco direto do punho de Jon, acertando seu rosto. Cuidado ao chamar alguém de bastardo, porque isso pode custar a sua vida, continuou Jon, desferindo outro soco na cabeça do homem, agora no chão, enquanto a patrulha da noite parecia atordoada sem saber o que fazer. Pare com isso, gritou o senhor comandante rapidamente, tentando fazer o rei da Ártica parar, mas sem se aproximar enquanto os outros patrulheiros estavam cautelosos. Sem saber o que fazer, Jon então desferiu um último soco e recuou. Eu disse que meus homens e eu seríamos respeitados. Mas parece que você não cumpriu sua palavra. Vou deixar isso para lá por enquanto. Leve seu homem, disse Jon, jogando Alistair alguns metros à frente. Surpreendentemente, os homens se perguntaram que tipo de força aquele garoto tinha para fazer aquilo com um homem adulto. Alistair ainda rolou algumas vezes antes de parar, com o nariz cheio de sangue e cacos. Eles deviam ter se quebrado com o primeiro soco, e Jon os havia danificado ainda mais com os golpes constantes. Por fim, aproximaram-se cautelosamente, enquanto Jon se afastava para que pudessem resgatar o homem. Jon guiou seu próprio cavalo para se aproximar deles novamente, enquanto eles levantavam e colocavam Alistair na cela.
O mestre de armas de Castelo Negro estava inconsciente como um animal morto, mas vivo, enquanto todos ainda observavam cautelosamente, recuando e retornando à muralha. Agora, só nos resta esperar, disse Jon, parecendo não se importar muito com o que havia acontecido. Eles tiraram alguns suprimentos das mochilas dos basiliscos e começaram a comer, pois não comiam nada desde que começaram a atacar a fortaleza de Craster. De qualquer forma, o portão da muralha se abriu 50 minutos depois de eles terem partido. Jon viu Benjen retornar com seu lobo logo atrás, caminhando à frente com uma mochila nas costas, enquanto Jon sorria. Parece que o senhor comandante não aceitou minhas condições, murmurou Jon. Não parecia muito vantajoso para Artica, nas condições em que se encontravam, devolver os homens capturados à patrulha da noite. E até Benjen poderia ter informações sobre Artica, mas ele era da família de Jon, irmão de sua mãe. Jon não se importava em compartilhar suas realizações com ele, sabendo que Benjen não revelaria informações sobre Artica. Vejo que você está indo para a Artica, tio. Jon sorriu. Sim, murmurou Benjen. O senhor comandante aceitou suas condições. Embora o que você fez com o mestre de armas pareça ter irritado muita gente na muralha, disse ele, enquanto Jon dava de ombros. De qualquer forma, vamos ter que trocar de montaria, tio. O cavalo vai nos atrasar demais, disse ele. Quer que eu monte nessas coisas? Perguntou Benjen com certa cautela, olhando para os basiliscos. Você vai montar um sozinho, enquanto eu monto o fantasma. Não se preocupe, eu o controlo, como fiz com o cavalo de Alizer Thorne, disse Jon. Benjen concordou após alguma relutância. Ele passou toda a sua bagagem para um dos basiliscos, com medo do animal o tempo todo, enquanto os homens do Ártico riam, deixando o tio de Jon um pouco frustrado, e montou na sela com cuidado, ainda tentando ser cauteloso para não ser atacado pela fera. Mas no final, ele ganhou um pouco de confiança e finalmente se acomodou no basilisco. Aquele basilisco pertencia a Jon e era o maior entre todos os outros. Jon enviou o cavalo de Benjen de volta sozinho para o portão da muralha, enquanto ele e os outros seguiam para o norte. Finalmente, todos montados partiram para a fortaleza de Craster, para levar as mulheres de lá para o norte com os basiliscos. Teriam que abandonar todos os cavalos e animais de suas fazendas, afinal, se quisessem chegar à Ártica rapidamente, teriam que atravessar aquelas criaturas em apenas alguns dias. Capítulo 260, Divergências no Sul. Ponto de vista de terceira pessoa. Além do muro, 298 d.C. Jon foi para a Ártica junto com seu tio e metade de seus homens, enquanto a outra metade acabou ficando para trás, com aqueles que também conseguiram entrar no reino. Como havia muitas pessoas, especialmente as esposas, filhas e netas de Craster, que não tinham para onde ir, as famílias dos soldados envolvidos na luta sentiram certo remorso. Jon acabou não permitindo que a maioria deles os acompanhasse. Ele também viu que não poderia levá-los todos em basiliscos junto com suas famílias, e aproveitou a oportunidade para levar o gado deles também. O que não seria um problema, já que todos os soldados ali eram metamorfos. Ele teve que dividir o grupo em duas partes. Enquanto Jon avançava com o general, seu tio e outros homens, já que a presença deles era mais importante na Ártica, os outros acabavam guiando as mulheres e as pequenas famílias. Enquanto Jon avançava diretamente para a Ártica, o clima na muralha parecia um pouco tenso. Alizer Thorne saiu do corredor com um pano manchado de sangue sobre o nariz, após deixar o quarto do mestre do castelo, e foi em direção ao salão principal do Castelo Negro. Ele abriu a porta com um estrondo ao entrar na sala, chamando a atenção de todos. Senhor comandante, ouvi dizer que o senhor fez um acordo com aqueles selvagens, disse ele em voz alta, claramente irritado. Não temos outra escolha, Sr. Alizer, e não nos culpe por você ter sido derrotado. Nenhum de nós pôde fazer nada. Além disso, foi você quem provocou aquele rei. Eu recomendaria não fazer isso de novo. Você sabe muito bem o que acontece quando ele ataca alguém. Então é melhor esperar que ele devolva nossos homens do que tentar criar um conflito entre nós, quando somos o lado mais fraco. Jorah Mormont falou severamente. E você realmente espera que Benjen Stark nos traga informações daquele reino? E daquela loucura de que ele tanto fala de lutar contra os mortos e os caminhantes brancos? Disse ele, enquanto as pessoas fofocavam ao redor. Não sei do que ele está falando, mas não enviei Benjen para extrair informações. Eu o conheço muito bem e tenho certeza de que ele não vai revelar nada, contanto que Ártica não nos torne seu inimigo. Jorah Mormont falou em tom severo. Espero que esteja certo, senhor comandante, murmurou Alizer, insatisfeito. Alizer, se você está tão insatisfeito, pegue uma espada e vá enfrentá-los. Alguém gritou no meio do salão, fazendo o mestre de armas olhar ao redor em busca de quem havia dito aquilo, enquanto alguns outros o encorajavam. Eu jamais enfrentaria aquele exército. Você viu aquelas criaturas que eles usam? Exclamou outra pessoa do meio do salão. Covarde. Alizer cuspiu no chão. Você fala como se alguém tivesse chance de lutar contra eles, Alizer, disse uma terceira pessoa. Você nem conseguiria dizer isso na frente dele depois de insultá-lo. Então não chame os outros de covardes. Você conhece muito bem as histórias que circulam sobre aquele rei. O caos que ele causou em Westeros, as guerras que ele travou em Essos. Eu certamente não quero enfrentar aquele cara de armadura de aço valeriano, mesmo que valha um castelo inteiro. Dizem que Jon Artic é imparável andando num campo de batalha com aquelas criaturas, e aquele lobo monstruoso.
Calma. Jorah Mormont tentou manter a ordem entre seus homens que já estavam ficando fora de controle. Alice simplesmente saiu do local ainda segurando o nariz quebrado, enquanto o sangue continuava escorrendo. Mas ela estava consumida pela raiva, ela tinha ido lá para confrontar alguém. No final, a muralha ficou apenas com suas fofocas, enquanto ao sul, um acampamento Stark junto com todas as bandeiras do norte foi posicionado em frente ao Castelo Sol Furioso, da Casa Dashyn. Lord Stark avançou em sua direção, encontrando a única dama responsável pelo lugar, Lady Barbara Dashyn, esposa do falecido Lord William Dashyn, que morreu na Torre da Alegria há quase 18 anos. Lady Dashyn Lord Stark a cumprimentou ao alcançá-la, com todos atrás dele no pátio do castelo. Este seria o último lugar que ele visitaria antes de seguir para Winterfell, visto que já haviam deixado os pântanos de Lord Reed. Lord Stark não incluiu o território de Lady Dashyn em suas viagens inicialmente, pois sabia que aquela mulher o odiava mais do que tudo, assim como sua família. Então, ele ficou surpreso ao receber um convite diretamente dela. E como não podia recusar, foi junto com os outros lords, finalmente chegando às terras dela. Lord Stark, estou lisonjeada que tenha aceitado meu convite. Ouvi dizer que está solteiro agora? Perguntou ela. Obviamente Lord Stark sabia que ela estava mentindo e mais ainda, zombando de seu estado civil, que segundo a fé do Sete, ele ainda era casado. Ela não gosta de nós. Uma vozinha feminina surgiu atrás de Lord Stark falando com Brandon, fazendo-o olhar para a irmã atordoado, já que ela certamente falará alto o suficiente para todos ouvirem. O que? Arya falou novamente sorrindo, enquanto Meeryn permanecia ao lado de Arya como sua dama de companhia, mais próxima do que qualquer outra nobre dama do norte. E junto com seus guardas que nunca a abandonaram o tempo todo. Embora a jornada tenha durado mais do que o esperado, já que 6 luas se passaram desde que deixaram Winterfell, ela foi bastante tranquila. Não havia perigo real, exceto por um nobre bêbado que acreditava poder conquistar o coração da princesa Arya Stark, mas eles não conseguiam nem chegar perto, com os guardas reais os impedindo. Nenhum lorde poderia fazer nada contra aqueles guardas reais, pertencentes a um reino tão poderoso quanto Ártica, mais poderoso do que qualquer casa ali. Arya. Robb tentou chamar a atenção, um pouco atordoado com a ousadia da irmã. Lord Stark também a encarou, estreitando os olhos, claramente em desaprovação. Enquanto Lady Dashyn a observava e forçava um sorriso ao esticar o pescoço para olhar a garota atrás de Lord Stark. Aí está o novo lobo do norte? Zombou ela, referindo-se ao antigo. Admito que quando soube que você desapareceu há quase 10 anos, pensei que fosse o seu fim. Quem imaginaria que você voltaria, virando o norte de cabeça para baixo, Lady Stark, disse ela, analisando Arya sem se importar mais com Lord Stark. O que posso dizer, Lady Dashyn? A educação na Ártica é superior a qualquer outro lugar do mundo, se é a isso que se refere. Até mesmo um fazendeiro na Ártica pode ser mais inteligente do que uma dama administrando um castelo com tal educação, então não deve ficar muito impressionada. Arya falou, dando-lhe um pequeno sorriso irônico em resposta. Arya, Lord Stark pediu que ela parasse imediatamente. Por que você está fazendo isso? Bran murmurou baixinho ao lado dela, já que Arya sempre fora bastante educada com todos, exceto Lord Bolton e cerca de uma dúzia de outros nobres, mas nunca provocara alguém tão abertamente. Lady Dashyn não conseguiu evitar o riso, embora tenha franzido a testa ao ouvir isso, já que Arya praticamente disse que um homem comum poderia ser melhor que ela, uma nobre de uma grande casa. Bem, parece que a Lady Stark também aprendeu a ter uma língua afiada. Será que ela ainda é uma loba, apesar de ter aquele lobo gigante do lado de fora das minhas muralhas? Ela deixou a pergunta no ar e continuou falando. Eu, pessoalmente, queria muito te ver. E, sinceramente, você é mais surpreendente do que eu imaginava, Lady Stark, disse ela, claramente não gostando nem um pouco de Arya. Mas Arya também não suportava aquela mulher. Provavelmente ligou só para provocar, e ela retribuiria o favor. Você certamente é como eu já ouvi falar tanto, disse Arya, dando um sorrisinho, tentando parecer amigável, embora claramente não fosse o caso. Lady Dashyn assentiu e olhou para a cintura, onde Arya usava um vestido e ao mesmo tempo ombreiras e uma espada na cintura a ninguém menos que a Irmã Sombria. E pensar que a espada valeriana também seria usada por uma mulher depois de quase 300 anos. Ela não pôde deixar de apontar. Quem venceria? Eu ou Visenya Targaryen? Disse Arya, enquanto os outros nobres atrás da família Stark trocavam olhares, ouvindo toda a conversa. Até mesmo o povo do castelo da casa Dashyn sentia a tensão no ar. Não se ela tivesse um dragão, respondeu Lady Dashyn. Eu consigo enfrentar um dragão melhor do que você pensa, Lady Dashyn. Pelo menos eu lutaria, o que é melhor do que me esconder atrás de um castelo gritando por socorro ou pedindo que homens morram por mim. Arya estreitou os olhos. Chega. Lord Stark interveio antes que começassem a trocar mais farpas e falou rapidamente para concluir a apresentação. Lady Dashyn, apresento-lhe meus filhos. Robb, meu herdeiro. Bran, meu segundo filho. E como pode ver, minha filha mais nova Arya. Sansa não pôde vir na viagem, e Rickon ainda é apenas um bebê. Então, peço que entenda que não posso trazer toda a minha família. Ele disse. Lady Dashyn assentiu, ignorando Arya, e cumprimentou os outros lords depois da família Stark, que esperaram até que o castelão viesse para levá-los aos seus aposentos, onde passariam alguns dias com Lady Dashyn oferecendo um grande banquete naquela noite.
Nunca a vi desgostar de uma mulher como esta, princesa, comentou Gil, acompanhando Arya ao lado de Buri. Você não a ouviu chamando nossa princesa de Lady. Todos os lords a chamam de princesa. Aquela mulher claramente também não respeita a Arya. Buri acrescentou. Ela nos convidou aqui para provocar. Ela quer ver como a atual família Stark está e tentar nos diminuir na frente dos outros, disse Arya, ajeitando a cama após entrar no quarto, com seus homens verificando se havia algum perigo, até mesmo alguma rachadura na parede, pois sempre poderia haver um espião. Todo lugar está limpo, disse Gil, e Buri assentiu. Tudo bem, vou deixar alguns vestidos ali. Arya suspirou, e a porta se abriu naquele momento com Meereen entrando. O que você planeja fazer, Arya? Perguntou ela, olhando para Arya relaxando na cama. Vamos jogar o jogo dela. Papai certamente não vai gostar, mas é isso que ela quer, disse Arya, enquanto todos concordavam. Naquele momento bateram a porta e Jori apareceu. Princesa Arya, seu pai a chama para o quarto dele, junto com seus irmãos, disse ele, e Arya, já esperando por isso, saiu do quarto apenas com Gil e foi até o local. Enquanto Jori e outros guardas, junto com Gil, permaneceram do lado de fora, ela entrou e encontrou seu pai, Robb e Bran. O que foi isso? Perguntou seu pai, com uma expressão nada satisfeita, mas Arya não se intimidou. Você não viu o desrespeito que ela está demonstrando? Ela zomba de você na frente de todos os seus vassalos, disse Arya em tom sério. E provavelmente vai falar do Robb e tentar envergonhá-lo na frente de todos. É isso que você quer? Perguntou ela, enquanto Robb arqueava uma sobrancelha. Eu sabia que não deveríamos ter vindo, mas também não podia recusar um aliado. Isso poderia ser mal visto. Seu pai suspirou por fim, suavizando o olhar em direção a Arya. Não estou dizendo que você não deveria ter aceitado o convite dela, mas também não devemos ser tão civilizados. Mostre a todos que ela não está sendo uma boa anfitriã, bem na frente de todos os lords que nos acompanham, padre. E quando ela começar a atacar, revide da mesma forma na frente de todos. Quando a opinião da nobreza perceber que você está apenas se defendendo, tenho certeza de que as coisas não acabarão bem para Lady Dashin. Sua posição no norte enfraquecerá muito, explicou Arya. Bran estava um pouco perdido. Não entendia nada de política. E nem mesmo seu pai nem Robb eram realmente inteligentes e estratégicos quando se tratava de política. Concentravam-se demais na honra. Mas Arya viu pontos que precisavam ser resolvidos na família, e nem mesmo sua mãe, que deveria tê-lo feito, jamais o fez. Afinal, não era de se admirar que estivessem tentando fortalecer sua posição no norte como a casa responsável por todo o reino, principalmente consertando as confusões que Catelyn Tully havia causado no reino. Então você acha que deveríamos atacá-la em sua própria casa? Lord Stark murmurou, não achando isso muito apropriado, mas admitiu que sua filha tinha razão. Não se preocupe. Eu vou lidar com ela como puder, no banquete desta noite, disse Arya, exibindo um sorriso travesso, enquanto seu pai e Robb erguiam as sobrancelhas. Bran ainda parecia perdido e permaneceu em silêncio. Enfim, quer dar uma volta, Bran? Perguntou ela ao irmão mais novo, que finalmente sorriu e assentiu. Robb e Ned apenas observaram os dois partirem, enquanto os guardas reais os acompanhavam. Eles seguiram para o pátio de treinamento, onde viram alguns nobres já praticando com o mestre de armas do castelo, no momento em que se instalavam no castelo. O que era praticamente uma tradição, pois passavam por castelos e casas, treinando com cada um deles, provando suas habilidades e tentando impressionar alguma dama ou até mesmo seus amigos. Lady Arya, gostaria de treinar um pouco? O jovem da casa Talhartata, Benfred Talhartata, parou ao vê-la caminhando com o irmão. Ele era, sem surpresa, alguém apaixonado por Arya durante toda a jornada, embora seus esforços nunca tivessem levado Lady Arya a aceitar uma dança ou conversa. Ela ergueu sua capa oleada para Buri, para impedi-lo de gritar. Ela não está com humor para isso, pirralho. Buri gritou, exclamando com palavras um tanto grosseiras, surpreendendo o homem e todos ali presentes. Mas não disseram mais nada depois. Eles sabiam muito bem que Buri não era alguém com quem se brincasse durante o treinamento, especialmente para aqueles que tentassem forçar demais. Bêbados que tentavam se aproximar de Arya em festas geralmente acabavam sendo espancados com uma espada de madeira no campo de treinamento no dia seguinte, quando Buri os desafiava com a desculpa de que precisavam treinar um pouco. Arya ficou ali por um tempo com Bran, Meereen e seus dois guardas reais, observando os nobres treinarem e tentarem se exibir, enquanto outras damas de várias casas se agrupavam e se aproximavam dela assim que a viam, começando a fofocar com Arya. Ela suspirou ao ver aquela multidão de damas ao seu redor, como sempre, enquanto faziam perguntas frenéticas, geralmente tentando puxá-la para qualquer conversa, sempre se referindo a ela como princesa da Ártica, como todo o norte fazia. E como elas queriam perguntar coisas sobre Jon, se isso era possível com elas, fazendo todo tipo de perguntas sobre ele nas últimas 6 luas. No banquete daquela noite, Arya estava com sua família à mesa principal, enquanto bardos tocavam e algumas pessoas dançavam com seus parceiros. Então, ouvi falar do seu irmão. O rei da Ártica enfrentou os Dothraki até Vaz Dothrak e derrotou todos eles. Por que ele estaria interessado em ir para a capital dos selvagens montados? Perguntou Lady Dashin de repente, olhando para Arya, parecendo querer continuar a conversa iniciada durante a apresentação no pátio do castelo. Arya olhou para ela, mesmo com 2 pessoas entre eles. Jon teve que lidar com Khal Drogo. Ele ameaçou Jon com ataques, especialmente nas cidades onde Jon fazia comércio. Então Jon simplesmente pegou um exército articano e os exterminou.
É uma pena que eu não tenha podido participar. Arya falou em tom entediado, sentada logo atrás do pai e do irmão mais velho. Entendo. Espero que ele não esteja se tornando mais selvagem. Imagine, um selvagem do deserto, mais selvagem que o norte. Seu irmão certamente parece muito comprometido em lidar com esses grupos extremistas. Ela falou em tom provocativo. Cuidado com a língua, mulher. Lady Dashin se virou ao ouvir Gil, que a olhava ameaçadoramente. A dama ficou um pouco surpresa por ser ameaçada em sua própria mesa, sem perceber que os guardas reais de Arya eram bastante proativos na proteção de sua princesa. Eu não diria que são selvagens. Afinal, Jon tem um exército, riqueza e poder. Se são selvagens, diga-me, o que somos então, Lady Dashin? Arya respondeu com um sorriso calmo. Afinal, depois que Jon foi reconhecido por atacar a cidadela, enfrentar a frota Lannister, a frota Redwyne, a frota real, invadir Dorne, participar da guerra de Ygritte, atacar a Baía dos Escravos e conquistar as 3 cidades escravistas, além de destruir os maiores Calazars dos Dothraki em Essos, tudo em menos de 5 anos? Você realmente acha que podemos ser superiores a ele, Lady Dashin? Arya perguntou com um tom severo, enquanto até mesmo os lordes pararam de falar ao ouvir isso. A presença de Jon no deserto Dothraki era um assunto que nas últimas semanas se espalhara rapidamente. E durante sua viagem pelo norte, não houve outro assunto desde que deixaram o território de Lord Reed. Lady Dashin, acredito que você esteja bebendo demais. Se não, seria tolice ofender o reino da Ártica. Duvido que você consiga manter suas palavras, e a casa Stark não a apoiará se você começar uma guerra por conta própria. Lord Stark falou de repente, interrompendo Lady Dashin, que estava prestes a responder a Arya, deixando-a sem palavras. Mas Lord Stark não havia terminado. E tenho certeza de que nenhum lord aqui estaria disposto a entrar em guerra quando seu lado foi quem começou, disse ele, enquanto todos assistiam. Concordando com Lord Stark, deixando Lady Dashin em silêncio. Arya deu um pequeno sorriso ao ouvir as palavras do pai, encurralando a mulher. Todos perceberam que ela não receberia nenhum apoio das outras casas. Parece que vai ser uma noite divertida. Arya murmurou com um sorriso, pois quando Lady Dashin estava prestes a começar a falar novamente, ela estava pronta para atacar. Ao mesmo tempo, naquela mesma noite, Jojen Reed acordou assustado e suado, respirando com dificuldade. Ele saiu rapidamente da cama e caminhou pelo corredor, surpreendendo alguns guardas que estavam de plantão naquele horário. Jovem Reed? Perguntaram eles ao vê-lo. Agora não. Preciso ver meu pai, disse ele, batendo rapidamente na porta dos pais. Logo os viu acordando e saindo da cama. Sua mãe abriu a porta enquanto o pai tentava agarrar a bengala para se levantar. Algo errado, filho? Perguntou a mãe preocupada. Preciso falar com o pai. Tive um sonho, disse ele, entrando no quarto enquanto ela fechava a porta, ainda um pouco preocupado. O que você viu, Jojen? Perguntou o pai. Eu vi um perigo. Alguém nas sombras que aparecerá em Winterfell e tentará cometer um assassinato, disse ele, e continuou. Preciso ir para o norte, pai. Encontrar a família Stark antes que eles cheguem a Winterfell, disse ele com urgência, enquanto Lord Reed assentia lentamente, ainda tentando digerir aquelas palavras. Enquanto isso, em Porto Branco, um navio mercante chegou ao porto da cidade de Braavos. Uma pessoa desceu misteriosamente do navio sem ser notada, usando um capuz e escondendo o rosto, percorrendo a cidade para coletar informações antes de prosseguir com seu plano. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.